foram jogados para o seu, jogados no bom sentido, né? Foram impelidos para o seu propósito, com o dom de línguas indicando aonde eles tinham que ir. Partos, medos, elamitas, eles foram para esse lugar que Deus deu a capacidade de dar uma linguagem que fosse inteligível. Eu, no começo do meu ministério, eu cometi um erro desse. Eu fui falar sobre, que eu trabalhava na área petroquímica, então a gente usava muito dólar, falava muito que era coisa do escritório. Só que eu fui pregar para uns fazendeiros lá em Minas. Eu tinha que falar café, galinha, né, uns pés de vaca. Eu não manjo nada de nada, entendeu? Eu manjava de coisas de escritório. E o pessoal fala, né? Assim, mas o pastor, traduzido assim em capim, quantas arrobas? Né? Então eu estava falando uma língua estranha para eles. Tá entendendo? Porque eu não estava me adequando. Então, partos, medos, elamitas. Então, o nosso Deus, apesar dessa bagunça que ele faz, mas é uma bagunça ordenada que dá a cada um dom. Foi dado a cada um dom específico. E houve um reconhecimento desse dom. Né? Certo? Certo. Vamos lá. Abre para mim o livro de Ezequiel, número 47. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 8. Vamos lá. Vamos lá. Ezequiel 47, do 1 a 8. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Isso, tá bom. Vamos lá. Existe um rio. Existe um rio. Existe um rio, né? Onde esse rio nasce? No trono. Certo? Certo. No trono. O que é o trono? É o lugar de habitação de quem? De Deus. Debaixo da soleira do templo, Isso. viu a água saindo. Isso, do templo que é a habitação de Deus. A água, lá no começo, a água estava batendo no artelho. Certo. E quando vai medir, quanto mais longe do trono, a água estava ganhando mais volume. Certo. Até chegar no mar. Quando chegar no mar, diz a palavra de Deus que as águas se tornaram saudáveis. A gente não canta aquela música? Existem águas que dão nos artelhos. Conhece essa música? Não. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas existem umas águas... Umas músicas meio loucas. Meio assim, né? Tá? É interessante que a gente entende, né, que quanto mais longe do trono, maior é o fluir das águas. Exatamente. Estão entendendo isso? Ou seja, quanto mais perto do trono, menos movimentação você vai ver de Deus. Menor é a unção de Deus. Porque ninguém precisa de unção de Deus perto dele. Natureza, identidade e propósito. A igreja, ela está muito sem graça porque ela está perto do trono.
a hora que a igreja começar a se movimentar em direção ao mar do seu propósito, ou a motivação da sua existência. Quando Deus estabelece uma igreja, por exemplo, a nossa igreja lá de Guarulhos, nós sabemos exatamente a natureza da igreja. A igreja, o ajuntamento de pessoas, ela tem que ter uma identidade. A nossa identidade, o que é? Ensino da palavra. Então a gente era evangelista. Alguém fazer a campanha evangelista, a gente não é essa a nossa chamada. Mas Deus mandou evangelizar, não, né? Nós evangelizamos ensinando. Essa é a nossa identidade. Agora, em compensação, os cultos de escola dominical vinham 400, 500 pessoas. 70% que vinha de outras igrejas. Vinham se alimentar da nossa escola dominical. E nós íamos nos alimentar das campanhas evangelísticas deles, porque nós não éramos evangelistas. Porque nós éramos verdadeiramente interdenominacionais. Que tem muita gente que fala que é interdenominacional, enquanto agrada a igreja dele. Quando é para ele fluir na igreja dos outros, ele não permite. Isso, acho que isso não é interdenominacional, não. Então, o sangue tem que fluir pelo corpo de Cristo. Os irmãos têm que fluir. Não é ficar borboleteando, cada um congrega no lugar, não é isso que eu estou falando. Estou falando do fluir do corpo. Sabe? O pastor daqui vai pegar na igreja de lá. O outro pastor de lá não precisa ter medo, ele não vai roubar as suas ovelhas, não. Porque se você tem medo que o pastor vai roubar a tua ovelha, essa ovelha já não é tua. Capite? Vamos lá. No versículo 14, de Atos capítulo 2. De Atos 2. Isso. Então Pedro levantou-se com... Não sei falar mais nada. Essa bagunçaiada, né? É fogo caindo, é vento, é fogo, é gente falando, né, em língua estrangeira, tá tudo isso acontecendo e Pedro, junto com o pessoal, muito Verdade, bem, né? sentado. Verdade, eu gosto quando os alunos fazem isso. Agora aqui, né? Aqui, eu falo aqui, ó, tô falando aqui na igreja moderna, né? Sai uma faísquinha aqui, igreja da Vivaré, vem aqui, aí põe post na porta, faz congresso, faz tudo, lá fez tudo e Pedro aqui, ó. Ele só levantou quando começou a dar confusão de dentro ou vem os de fora. Está aí bêbado, peraí, agora eu vou levantar. Agora vocês falam bobeira. Agora aqui. E você entendeu? Eu, por exemplo, eu estive lá em Toronto. Cara, a unção pegando... Quando eu fui, tinha 162 nações representadas. Eu fui lá em Toronto em 1994 ou 95. Teve um avivamento de Toronto em 94. Em 94 eu estava em Israel, eu voltei no outro ano e fui para Toronto. Quando eu cheguei... Mano, a igreja do cara é notícia no mundo inteiro. O avivamento de Toronto. Estava no Brasil. Eu peguei o avião, vou conhecer isso aí. Eu estava junto com o Silas Malafaia, o Jabes de Alencar, a gente estava tudo hospedado no mesmo hotel. Sabe, a gente vê as pessoas caírem na unção, não é? Naquela época, né? A gente vê as pessoas caindo na unção no culto, né? No culto, né? No culto mais ou menos, né? Entendeu? Lá as pessoas caem no culto, caíam na unção 5 horas antes de começar o culto. Há 3 quarteirões. Vários quarteirões. Entendeu? Dentro do hotel, velho. Dentro do hotel as pessoas já estavam caídas na unção. Muito antes de começar. Eu estou falando, é um troço de doido, meu Deus. Deus não é gente, não. Meu Deus é Deus. Quando ele quer fazer um negócio, depois eu perguntar para mim, por que Deus fez isso? Não sei. Isso aí você pergunta para ele. Tá? Agora eu estou querendo dizer a questão do fluir do trono. Tá? Aí depois o Pedro vai esse movimento. Essa movimentação de Pedro que é muito interessante. Eu vejo muito isso, eu acho que não é... aquela igreja está progredindo. Aí os caras pegam um carro, um avião e vai para aquela igreja. Entende? Uma coisa é lá para você ver, puxa, ele vai edificar a sua fé. Outra coisa é lá para você querer copiar um movimento para trazer para a sua igreja. Né? Eu acho meio estranho. Não vira. Cara, cada igreja tem uma identidade. Deus tem uma maneira diferente de tratar cada um dos seus filhos. Você vê lá em Apocalipse, a carta às 7 igrejas, às 12 tribos, 5 dons ministeriais. Deus é um Deus da multiplicidade.
Sábado, domingo, segunda, ele faz 7 dias, faz 4 estações. Não é? Ele é tremendo nas suas. Eu só tenho que aprender a me humilhar-vos perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Né? É só se humilhar a ele. Né? E em versículo 16? Versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Isso. O que falava? Estão bêbados. Falaram, não. Isso é o entendimento apostólico. Isto é aquilo. Já acha o 42 aí. 42. Isto é aquilo. A revelação apostólica e profética é aquele que consegue identificar o que Deus está fazendo e falar, isso é aquilo. Porque há um mover, quando tem um avivamento, Deus abre a porteira e deixa os bois sair de feito doido. Mas tem que ter os boiadeiros que controlam a boiada. Gente, num culto ungido, Deus vai e unge o pregador. Num culto ungido, Deus unge uma pessoa e essa pessoa ministra as outras. Geralmente quando Deus quer honrar o ministro, quer se fazer conhecido, Deus unge essa pessoa. Para que todas as pessoas vejam quem ele é. Isso é um culto ungido, mas um culto de glória não tem nada a ver com isso. Um culto de glória, Deus não cai, Deus não unge o pregador. Ele pega a igreja. Ele muda a atmosfera. Né? Ele muda a atmosfera e ele cai para cima, mano. Aí um cai ali, outro grita ali, outro chora ali. Por que cai, chora e grita? É fácil, ver. Vou dar um fio de 220, segura aí. Quer ver se fica assim, ó. Por que crente cai na igreja, chora? Por quê? Porque não deixa ficar em pé. Eu não posso ficar de pé por causa da sua glória. Quando vem a unção, filho, quando vem a unção, porque você lembra que eu ensinei isso. São os 4 ambientes da glória de Deus, que também antecedem, e é bom a gente saber isso, pro avivamento que vai vir na nossa igreja. Amém, em nome de Jesus. Eu falei isso com o Aguinaldo, e o Aguinaldo olhou para ele e falou, amém. Eu falei, amém. Eu tô com tanta fé que eu já estou ensinando o que vai acontecer para a gente estar preparado. Amém. Você está entendendo? A fé ele se move. A fé, que bom seria. Não, eu já vou ensinar que a fé já vê. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que só a glória vai descer. Tá? Por quê? Porque a Cristo é Poder tem história. Amém. A Cristo é Poder, ela tem fundamento. Amém. Ela não vem de uma divisão, ela vem de um envio. Tem certas coisas, cara. Tem certas coisas que Deus ungiu Davi. Deus quando quis ungir Davi, como é que ele falou pro profeta? Vai lá ungir Davi? Ele falou, não, vai lá na casa de Jessé. Lá na Jessé tem um garotinho que eu quero ungir. Ele não chamou Davi. Ele respeitou o pai. Sabe por quê? Porque Davi tinha pai. Paternidade. Nós estamos falando nisso hoje. E a gente vai terminar falando disso. É a cereja do bolo. Entendeu? É paternidade, uma casa paterna. E eu recebi coisas de Deus porque eu tenho pai. Pai espiritual, quer dizer. Não estou desonrando o pai biológico. Tá? Também tive pai biológico também, né? Não foi gerado, né? Foi gerado, né, do espermatozoide do óvulo, né? Entendeu? Quer dizer, então aqui é paternidade. Então a paternidade é algo que. E outra, Satanás tem maior medo de filho. Ele não tem medo de crente. Ele tem medo de filho. Porque tem um manto sobre ele. Ele carrega uma autoridade. A maior tentação de Satanás para mim e para você é tentar fazer cultos de poder. Agora que a gente entender que Deus não quer. Ele não quer que a gente venha priorizar poder, ele quer que venha priorizar autoridade. Use a autoridade. Eis que te dou autoridade. Porque o poder, deixa o Espírito Santo faz. Se você reconhecer, você souber quem você é, natureza, identidade e propósito, a unção vem sobre sua vida. Você pegou no que eu falei lá? 42, né? 42 do capítulo 2 de Atos. Vamos lá. Vai. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e às orações. Isso. Na minha tradução está assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Eu faria uma pergunta para vocês, caros ouvintes. Né? Se o Velho Testamento já não era mais tão eficaz, certo? E o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, que doutrina é essa que eles pegavam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O velho não funcionava e o novo ainda não saiu. Sabe o que é maravilhoso? Os apóstolos pegavam assim, ó, pegavam o livro do Velho Testamento e falavam isso e aquilo. Pegava e falava, trazia revelação, o que era apenas informação. Está entendendo? Quando, no livro de Efésios, Efésios 2:20, diz assim, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Edificado. O livro de Efésios é um livro de receita, como ter uma igreja eficiente e eficaz em todos os tempos. E a primeira regra para você ter uma igreja que funciona, ela é ter um fundamento apostólico e profético. Não alguém mandando, que apóstolos e profetas verdadeiros não mandam, são escravos. São escravos no sentido dolos. São escravos no sentido de eles se submetem para que a igreja cresça. Eles somem para que a igreja apareça. E eles morrem para que a igreja viva. Eles não querem, eles não puxam a glória para si. Apóstolo e profeta que fica trazendo muita glória para si, meu filho, não é apóstolo nem profeta, não. Primeiro apóstolo e profeta, geralmente quase ninguém conhece. Eles agem por aqui. A hora que começa a aparecer, Deus fala, tchau, vai para outro lugar. E entendeu? Ele levanta outro. E ele levanta outro, e já fez o que tem que fazer lá e vai embora. Pega Chariots of Fire, carruagem de fogo e vaza. Para finalizar aqui, 47. Vamos lá. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. I like this. Just the way I like it. É uma música do o pastor Leal, se tiver, ele vai saber do que eu estou falando. Quem cita, deixa ver, né? Você também conhece isso aí? Você também. Então, opa! De vez em quando eu estou adorando a Deus com o meu violão e falo, just the way I like it. Desse jeito que eu gosto. Esse é o filho de americanos. Então, just the way I like it. Isso aqui. Aqui, Deus fala, I like this. Louvando a Deus. Caindo na graça do povo. O que é cair na graça do show? Opa. Obrigado, Senhor. Cair na graça de Deus é uma igreja que é relevante. É uma igreja que ela é atuante na sociedade onde ela é inserida. É uma igreja que atende o aflito, atende a viúva, atende o órfão. É uma igreja que passa mais tempo com a sua porta aberta do que com a sua porta fechada. Tem igrejas que poderiam muito bem estar servindo de escolas, serviços de psicólogos, voluntários. Para que tem a igreja fechada? Vivemos uma época de pandemia, agora lógico que é por lei, mas entende o que eu quero dizer. Né? E aquele irmão que está sem fazer nada em casa, partindo do pressuposto que pode abrir igreja. Vocês estão entendendo? Então, não estou falando de hoje, estou falando do tempo da igreja. Que a igreja se tornou tão litúrgica, pouco pedagógica e nada útil. Virou um lugar de culto e não um lugar de fazer diferença na vida do bairro em que é constituída. Louvando a Deus, caindo na graça do povo, e Deus, olha só, Deus mesmo ia acrescentando a igreja. Diariamente. Não havia preocupação em fazer campanha, fazer panfleto, fazer as coisas que estão fazendo aí. Deus não precisa de você nem para mim para fazer nada. Porque quem morreu na cruz foi Ele.
Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é Ele. A campanha evangelística é válida. A unção evangelística eu conheço, eu reconheço e andei com uns 5 anos. Preguei o evangelho na Praça da Sé, tomei tomatada e pedrada de prostituta e bêbado. Coronhada. Então eu sou chegado no evangelismo. Porém, numa igreja que está estabelecida. Lugares áridos ainda, né? Sim. Mas porém numa igreja estabelecida. Porque você fazer evangelismo, para dentro de uma igreja que está totalmente criança, totalmente inoperante, vira só, não é avivamento, é entretenimento. Tem igreja que fala que avivamento, se você entra lá, é só entretenimento. Porque avivamento transforma as pessoas. Não é um culto giro, na segunda-feira o cara está mais maiado do que entrou. Ou seja, só fogo de palha. Madeira, palha e feno, fogo consumido arriba. Tá bom? Graça e paz, meus irmãos. Estou ouvindo barulhos de chuva em cada gota. Obrigado por todos vocês aqui. Foi muito legal. Espero que de alguma maneira nós estejamos contribuindo com vocês. Eu procurei ensinar o máximo possível. Se você tiver alguma dúvida, fala com o Dinho. Fala comigo que eu falo com ele. Né? Fala com o Josué fala com o Moisés fala com Deus. Né? Tá bom? E nessa vamos caminhando junto. Novo Pacto, Caraguá, YouTube, ajuda o velho, tá? Chama lá, inscreva-se, bate o sininho, jingle bells, bate o sininho lá, inscreva-se lá, ajuda a gente a chegar até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Segunda-feira. Shalom, até sexta-feira. Olha só. Segunda-feira, já tá corrigindo às 8 horas. Isso, às 8 não, às 20 horas. 20 horas. 1 a 1. Tá vendo? Tchau, gente. Agora vou começar a apertar muito botão aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Primeiro tiro você.